5 personagens que o James Gunn não deveria jamais ter envolvimento. De jeito nenhum. Fica lá, James Gunn, como CEO da DC. Fica lá. Mas não mete a mão nesses personagens. Deixa com outras pessoas. Depois da vinheta você vai saber. Tá no ar, Heróis e Mais. Weird. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis, estamos aqui na matéria do Geeks and Gamers, que é um novo site. Para quem não conhece o movimento Geeks and Gamers, tem um paralelo com o movimento Nerdola aqui no Brasil, ok? Tá bom. A galera lá fizeram um movimento sensacional e foram eles que reviveram o Snyderverse, ok? E aí o Snyder foi lá e mijou na cara dos caras. O Snyder fez uma covardia gigantesca com esses caras aqui e, pô... Infelizmente, o Snyder, ele não é o que você imagina, tá? O Snyder é bem lacrador, tá? Tá ali junto com o James Gunn ali, quase que na mesma prateleira. Mas vamos lá. Essa matéria aqui traz 5 personagens que o James Gunn nunca deveria meter a mão. E eu adiciono mais um personagem. Superman. Não era pro James Gunn ter escrito Superman. Ficou fraco, o pinguim jogou kryptonita. A gente foi enganado por conta do tom de Guardiões da Galáxia 3. 3? Ele não deveria ter mexido no Superman. E, infelizmente, como ele é o dono, se pagou muito bem, foi lá, meteu a mão no Superman. E sabe, assim, sinceramente, cara, eu até respeito a tua opinião de gostar do Superman desse cara. Mas... pô, respeita a minha. Pra mim, aquele Superman é bobo. Bobo, ok? Bobo demais, eu não tô falando nem no sentido da lore dele ter mudado o Superman. Poxa, ele transformou o Superman nele, cara. O Superman, de repente, se tornou um fã de rock, cara. Entendeu? Sabe? Fora todas as bobagens que aconteceu no filme inteiro. Mas vamos lá. Aqui, a matéria lista os personagens, e a gente já vai aqui pro primeiro personagem, que é, claro, Batman. Eu sou o Batman. É isso aí, meus queridos. Tem muita gente pedindo que o James Gunn apresse o Batman e faça o possível, faça um roteiro rápido, igual como ele fez rapidamente do Superman, mas, na minha opinião, ele não deveria mexer nesse personagem. Vamos começar com o mais importante. No minuto em que James Gunn chega a menos de 15 metros de Gotham, espera que o Tom desapareça mais rápido do que a infraestrutura de Gotham, após uma visita da Liga dos Assassinos. Batman não faz piadas, ele não dá abraços, ele não dança ao som de Fleetwood Mac. Chaves, você leu em inglês? Depois de uma luta. Isso aqui é uma coisa que o Elvis odeia, eu também não curto. Tá? Eu também não curto. Eu achei até que alguns personagens combinam. Mas esse negócio do cara tá dançando enquanto ele luta, do cara tem um perigo vindo pra cima dele e ele faz uma piadinha. Cara, nem todo mundo é Homem-Aranha, tá? Nem todo mundo é o Spider-Man. E o problema do James Gunn é transformar todo mundo num piadista. É isso que ele fez, inclusive, com a Gangue da Justiça em Pacificador. Todo mundo ali é piadista, cara. Ficou horrível aquela cena que o Chris vai fazer entrevista com a Gangue da Justiça. Horrível, horrível. A matéria continua falando ainda sobre o Batman, que o James Gunn não consegue resistir a transformar cada personagem em um palhaço autoconsciente. É o que o Tony acabou de falar. Imagine só, Bruce Wayne se abre sobre seu trauma, apenas para Alfred minar o momento com uma frase de efeito. Aí vem... venha e consiga seu amor, enquanto Batman faz beicinho no Batmóvel. E a matéria finaliza aqui sobre o Batman, falando que o estilo do Gunn não combina com o estilo de Gotham, o estilo necessário para que as histórias do Batman tenham um direcionamento. Esse estilo caótico do James Gunn não combina com a questão psicológica, dark, que são as histórias do Batman, ok? E presta atenção, meus queridos heróis e heroínas. Uma coisa ser dark não necessariamente precisa ser em tons de cinza. Precisa okay? ser melancólico também. Não é porque o Batman tem cores, as histórias em quadrinhos têm cores, que elas não são maduras, que elas não são
darks, que elas não são profundas. Não confundam uma coisa com a outra. Tem uma galera aí que tá confundindo essa estética vibrante do James Gunn com o fato de isso ser acurácia de quadrinho, cara. Por favor, uma coisa é um complemento à outra. Eu posso ter uma história extremamente profunda, como é extremamente profunda e dramática, como é, por exemplo, Watchmen, e ser colorido ainda. O Watchmen é colorido, cara. É colorido, é isso aí. Pelo amor de Deus. E vou dar um exemplo recente do Superman, a run do Jim Lee lá em Superman. Pelo Amanhã. Cara, é uma história completamente profunda. E muito dark, inclusive. Dramática. Extremamente colorida. É isso aí. E tem vários outros exemplos. A própria morte do Superman. Morte do Superman. Lanterna Verde. Também uma noite mais densa, tá? Pelo amor de Deus, não confunda uma coisa com a outra. E o segundo personagem, claro, é o Coringa. Ainda do universo do Batman. Porque o caos não é bonito. É isso aí, cara. Muito bom. Achei bonito, viu? James Gunn adora vilões incompreendidos. Ele acha que, se alguém teve uma infância difícil, merece a chance de ser peculiar e redimido. Isso é adorável. Mas o Coringa não é o pistoleiro. Não é. Ele não é o Senhor das Estrelas também. Ele não é o cara que precisa de terapia e uma trilha sonora. Ele é maligno, pura, sem filtros, uma maldade existencial. No instante em que você tenta torná-lo identificável, ele deixa de ser assustador. E esse é um dos grandes problemas da cultura woke contemporânea. É um problema gigantesco. Os vilões têm que ser justificados. Todos eles. Todos eles precisam de justificativo para fazer o mal. Eles não apenas têm que ser mal. Ele fez isso no Lex Luthor? Mais ou menos. Depois, analisando direitinho, dá pra ver que o Lex Luthor, ele é um vilão invejoso. Mas, ao mesmo tempo, ele não gosta de estrangeiros. Ele usa o Superman, pra ele, é só um estrangeiro que chegou e, pô, tá fazendo muita coisa ruim por ser estrangeiro, por não ser desse planeta. Enquanto isso, ele tá trabalhando com vários meta-humanos. Vocês entenderam? O problema do Lex, do James Gunn, não são os meta-humanos, e sim o Superman ser estrangeiro. Ele tentou dar essa lacrada aí, ele não conseguiu. A galera nem ligou pra esse negócio aí, mas que ele tentou. Ele tentou. Se Gunn pusesse as mãos no Coringa, você sabe que ele escreveria uma versão que quebra a quarta parede e xinga como um marinheiro. Talvez a Arlequina fizesse um número de karaokê sobre codependência. Talvez houvesse um flashback de sua infância difícil em uma escola de palhaços. O Coringa não precisa de patos, ele precisa de loucura. Já vimos o que acontece quando você o humaniza demais. O Coringa de 2019 mal passou por essa linha e depois desmoronou com a sequência. A versão de Gunn passaria por ela correndo e tropeçaria no próprio sorriso maroto. A matéria trouxe aqui o pathos, que tem a ver com o apelo à emoção. É o que causa sentimentos. Tá ali dentro, inclusive, das 3 formas de persuasão de Aristóteles, que são logos, que é o apelo à razão, argumentos e lógicas, ethos, que é o apelo à credibilidade, caráter de quem fala, e o pathos, que é o apelo à emoção, sentimentos despertados. O grande ponto é esse. É muito fácil James Gunn ter esse apelo à emoção neste personagem no Coringa. E ele já fez isso com a Arlequina, cara. Já fez isso. Pra você que acha o filme Esquadrão Suicida, do James Gunn, a 8ª maravilha do cinema de super-herói. Aquele flop. Nossa, um flop gigantesco e um filme bosta. O primeiro é uma bosta e é melhor do que o segundo. Desculpa, é a minha opinião. Eu odeio aquele filme do James Gunn. Muito mais do que o primeiro, muito mais. O primeiro tem pelo menos o Will Smith, tem pelo menos a Arlequina, muito melhor do que a Arlequina do James Gunn. E tem o Batman, cara. O Batman aparece no começo ali, umas 3, 4 vezes ali. Pô, só aquela aparição do Batman ali é melhor do que o filme todinho do James Gunn, cara. O primeiro filme traz a Arlequina para o estrelato e o segundo filme destrói a Arlequina ali, infelizmente. Sem cosquinha. Ui! A Arlequina se apresentando pro serviço, senhor!
O próximo é Darkseid, meus queridos. O último personagem que deveria contar uma piada. Darkseid é o mal supremo da DC. Ele é Satanás. Ele não brinca, ele não faz rodeios, ele declara, ele comanda. Quando ele fala, o universo treme. A abordagem de Gunn provavelmente transformaria esse terror cósmico em uma fábrica de memes. E ainda bem que parece-me que ele não quer fazer o Darkseid. A gente vai trazer depois uma matéria aqui, um vídeo sobre isso. Ele parece que não quer realmente fazer o Darkseid, porque o Zack Snyder já fez, e o Darkseid tem um pouco ali de Thanos. Foi isso que ele falou. Mas... É claro que tem. Os dois personagens são praticamente iguais, criados pela mesma pessoa. Mas não teria problema nenhum de fazer um Darkseid de novo. Qual o problema? É só fazer um Darkseid melhor, fazer um Darkseid interessante. Não precisa você fazer parecido com o Zack Snyder. Pelo amor de Deus, ou parecido com o Thanos. Peraí, Tony, peraí. O Darkseid não foi abordado. Ele só apareceu. Só apareceu ali. Ele só tava ali por trás. Não foi abordado. A gente nem ouviu o cara falar praticamente. Você tem toda a razão, Elvis Ventura. James Gunn, ele não pode nem tocar nesse personagem porque ele não sabe trabalhar com esse personagem. Se fosse essa a justificativa, aí eu tiraria o meu chapéu. É isso aí, o artista é aquele também que assume suas limitações. Não, cara, eu só consigo fazer piada. Imagina o Darkseid no banheiro. E eu acertei. Piada com bosta. Nossa. E eu acertei quando eu disse que eu acho, né, eu farei em várias lives, que ele vai trazer o Brainiac. E sim, meus queridos heróis, o Brainiac está vindo aí. Que é outro vilão que não é pra ter piada, Tony. Também não é. Ter piada. Também não é. Não é pra ter piada com o Brainiac, que é um ditador praticamente. É um vilão completamente mental e complexo, tá? O que é pra ter piada é o Guy Gardner, é o Homem Elástico, é o Homem Animal. Esses personagens que o James Gunn deveria pegar, entendeu? Uma coisa o Elvis falou aqui. O Elvis disse, gente, o James Gunn sabe trabalhar com o Superman? Vamos ver. E aí, a gente adoramos o trailer, adoramos um monte de coisa. Só que quando a gente viu o filme, a gente viu, ele não sabe trabalhar com personagens como o Superman. Não sabe, acabou. Provou isso, ele provou isso. A matéria faz uma piada aqui interessante com essa relação do Thanos, Darkseid e James Gunn. Você quase consegue ouvir uma piada. Eu sou inevitável. Oh, espere, franquia errada. Seguido por uma música clássica de rock tocando em meio a uma briga de socos em CGI. E é isso, cara. E é isso que a gente consegue enxergar. Se alguém não parar o James Gunn, ele vai fazer isso aqui. Não só com o Darkseid, mas com os Lanternas e lá vem mais coisa por aí, entendeu? Entendeu o que significa? Não. O próximo personagem é um personagem muito amado e um personagem clássico da Liga da Justiça, que é o Caçador de Marte. Esse aí, não, cara, por favor, não entreguem esse personagem ao James Gunn. Não entreguem pra ele escrever. Esse cara é admirado pela sua postura, sensatez, sinceridade. Sensibilidade. É um personagem incrível, ok? É um personagem ali de equilíbrio dentro da Liga da Justiça. E é outro refugiado, assim como o Superman. E a matéria fala, John Jones pode ser o personagem mais discretamente belo da DC. Uma alma perdida, um telepata em luto por uma raça extinta. Todo o seu arco gira em torno de alienação, luto e empatia. Sabe o que o James Gunn faria com esse arco inteiro? Transformaria em uma comédia de amigos. É isso aí, igual como ele fez em Pacificador. John apareceria em uma lanchonete comendo Oreos e contando piadas sobre como os humanos são estranhos. O grande clímax emocional? Ele chorando ao som de uma música do Jordan enquanto alguém lhe dizia: você sempre foi humano, onde importa, amigo. Aí o redator fala: não, apenas não. Meus queridos heróis e heroínas, tá na hora da gente admitir que quem destruiu o gênero de super-herói nos cinemas se chama James Gunn. Eu assisti um vídeo da Deb Screve que foi sensacional a avaliação que ela fez. Quando o James Gunn aparece em Guardiões da Galáxia, tinha um frescor, aquele tipo de trilha sonora, aquelas piadas, tudo aquilo era novo. Então, soou interessante. Eu não gostei, tá? Mas eu concordo com a Deb. Foi algo novo, só que o que era novo foi usado à exaustão e aquilo se tornou o clichê Marvel e o clichê de super-heróis.
todos os filmes se tornaram aquilo. Eu tô assistindo com as minhas filhas a franquia Vingadores, Tony, e é terrível como gradativamente os filmes dos Vingadores vão se tornando os filmes do James Gunn, cara. É isso aí. Sabe, o Ultimato, o primeiro ato inteiro é uma... E me desculpem, é o filme mais superestimado da Marvel, o Ultimato. E aí, pra acabar de completar, veio Taika Waititi e piorou as coisas, trazendo 2 filmes horríveis do Thor, Ragnarok e Amor e Trovão. O último personagem que não queremos ver James Gunn colocar as mãos é o Etrigan, o demônio, onde o humor de Gunn iria matá-lo e continuar falando. Se há um personagem que absolutamente não consegue sobreviver ao processo de Gunnificação, é Etrigan, o demônio. Este é um demônio medieval literal, ligado a um cavaleiro humano amaldiçoado para sempre a compartilhar uma alma. Seus diálogos são poesia gótica, rítmica e de verdade. Não conhecemos esse personagem a fundo e neste momento eu peço a você que é decenalta para escrever aqui um pouco sobre ele e o seu conhecimento, sua experiência com esse personagem, que me parece ser um personagem interessante pra caramba. É do 1970 esse personagem. É outro personagem criado pelo mestre Jack Kirby, velho. É isso aí. Então, escreva aí sobre este personagem, as histórias que você leu sobre ele. Eu, visualmente, olhando aqui, eu gostaria muito de uma batalha do Superman com esse personagem. Mas e aí? Como que James Gunn faria uma parada dessa? Cara, James Gunn tem que se afastar das histórias urgentemente. A DC não é pra ele, ele provou isso com as 3 obras que ele fez. As 3 obras canonizadas. Ele mostrou isso. Já chega, gente. A gente errou. Erramos em confiar. Erramos. Agora é correr atrás pra ele não tocar mais em nada. Vocês estão entendendo? Lá nos Estados Unidos eles têm um ditado: se você me engana a primeira vez, a culpa é sua. Se você me engana a segunda vez, a culpa é minha. É isso aí. Esse é o ponto, entendeu? As considerações finais da matéria falam o seguinte: o problema com James Gunn não é que ele seja incapaz de dirigir. Parece ser que ele não consegue se conter. Ele precisa piscar para o público. Ele precisa tornar tudo irônico. E ao fazer isso, ele mata a sinceridade. As melhores histórias da DC prosperam na sinceridade, no medo, na fé, no peso. Elas não são sobre a piada, são sobre a jornada. O DNA criativo de Gunn pertence aos contos caóticos do universo DC. Pacificador, Authority, Besouro Bisonho. Ótimo! Deixe-o ficar com os rejeitados e os rebeldes, onde ele pode preencher suas histórias com o humor escatológico, nudez excessiva e palavrões. Mas quando se trata dos ícones, o Batman que persegue a noite, o Coringa que assombra a nossa sanidade, Darkseid que personifica o desespero, mantenha as mãos de James Gunn bem longe, porque nem toda lenda precisa de risadas. Algumas só precisam de silêncio, sombra e respeito. Que lapada! E a matéria finaliza de maneira sensacional. Infelizmente, James Gunn já mexeu na maior lenda de todos, que é o Superman. E eu, sinceramente, com um sentido vingativo, eu queria muito que o James Gunn mexesse no Batman mesmo. Pra você, o fã do Batman, que ficou de boa com o fato do James Gunn ter destruído a lore do Superman, vir aqui e me pedir desculpa. E eu tô falando pra você, Newton, e pra você, Cinquentão. É pra vocês dois, cara. Entendeu? Meus amigos que... Não, eu não tô nem aí pra essa mudança. Eu quero ver a Martha Wayne sendo uma prostituta e quero ver o Thomas Wayne sendo um imbecil. Aí eu quero ver o que vocês vão falar. Eu tenho esse sentido de vingança. Eu quero ainda. James Gunn, mexa no Batman. Eu não quero isso. O Elvis tá aqui nesse sentido de vingança brincando. Eu não quero isso. Eu não quero mais tá aqui falando mal de filmes da DC, de personagens. Não quero, de verdade. Mas a gente vai estar aqui, se isso acontecer. Querer não é poder. Se isso acontecer, a gente vai estar aqui.
e tomara que não aconteça. Deixe seu comentário, meu querido herói, minha querida heroína. Deixe seu comentário, meu querido herói, minha querida heroína. Não esqueça de ir na HQ do Legado, adquirir essa HQ. Aqui sim você vai ter respeito sobre o arco heróico. Se você ainda não adquiriu, aproveita. Estamos com quase 100% dessa meta alcançada. Um abraço, Tony. E um abraço do Elvis. Enquanto no próximo vídeo, não esquece que você também é um herói. E você também é uma heroína.